antes de mergulharmos na nossa exploração de hoje, vamos reservar um momento seguindo a natureza devocional do material que temos em mãos. Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós, que seja feita a tua vontade em nossa vida. Ó Espírito Santo, poderoso, que nos fortalece, remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem o Senhor como semente da vida de crescer em nós. Reconhecemos que precisamos de ti. Sem ti, nada podemos fazer. Ó Senhor meu Deus, aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos a essa análise profunda aqui no canal da Vida, buscando sempre o trigo mais fino, as riquezas insondáveis do Deus triuno reveladas nas Escrituras. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um conjunto de reflexões muito interessantes de diversos ministros a respeito do livro de Salmos. Sabe, um livro tão amado, né, pela poesia, pelas orações, pelos lamentos e, claro, pelos louvores. E o ponto central que esses ministros destacam é uma tensão fascinante que parece permear os Salmos. É quase como um diálogo interno, sabe? Entre duas grandes correntes de pensamento. Uma que nasce, assim, da experiência humana, né? Muitas vezes focada na lei, nas obras, no esforço do certo e errado. Exatamente. E a outra corrente, é o que esses ministros identificam como o conceito divino. Uma revelação que, na leitura deles, aponta de forma muito consistente para Cristo, para sua pessoa, sua obra e todo o plano de Deus, a sua economia, que é totalmente centrada nele. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor essa dinâmica que eles apresentam. Como esses dois conceitos, o humano e o divino, aparecem ali lado a lado nos Salmos. E o ponto crucial, né? Como é que a perspectiva do Novo Testamento, segundo essa análise, nos ajuda a discernir o que é realmente central. Vamos começar então pelo Salmo 1. Muita gente vê esse salmo como um grande elogio à lei. Ok, vamos desempacotar isso. O Salmo 1, ele começa de um jeito muito marcante, não é verdade? Fala da felicidade, da bem-aventurança daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A imagem é forte. Essa pessoa é como uma árvore plantada ali junto a ribeiros, que dá fruto na estação certa, a folha não cai, tudo que faz prospera. Puxa, isso soa como um ideal muito bom, né? Isso está nos versículos 1 a 3. Sim, numa primeira leitura, parece mesmo o caminho ideal. No entanto, esses ministros, eles nos convidam a olhar com a perspectiva mais ampla do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele esclarece uma coisa fundamental sobre o propósito da lei. Lá em Romanos, ele argumenta que a lei não foi dada, assim, primariamente para dar vida ou justificar alguém por obras. Pelo contrário, a função principal dela era, na verdade, expor a realidade do pecado na natureza humana. Como ele mesmo diz, é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, lá em Romanos 3:20. E ela foi introduzida, ele diz em Romanos 5:20, para que a ofensa, o pecado, ficasse bem evidente. E esses ministros, eles ressaltam um ponto histórico importante. Apesar do amor profundo que salmistas como Davi tinham pela lei, a história de Israel sob a aliança da lei, não foi de prosperidade contínua, né? Culminou em cativeiro, algo que profetas como Jeremias lamentaram muito. E por quê? Porque a antiga aliança, que era baseada na capacidade humana de cumprir a lei, ela falhou. Simplesmente, o povo não conseguiu viver à altura daqueles padrões. Paulo chega a descrever a lei, lá em Romanos 5:20 de novo, como algo que sobreveio ou entrou ao lado. Tipo assim, sugerindo que ela não era a linha principal no grande plano de Deus, sabe? Ele até usa uma alegoria bem interessante em Gálatas 4. Ah, sim, a de Agar e Sara. Isso. Ele compara a lei a Agar, a serva, que ocupa uma posição secundária. E Sara, a esposa livre, representa a graça, a promessa divina centrada em Cristo.
Nessa visão, a lei não tem a posição central na economia de Deus. Mas é crucial entender, e os ministros enfatizam isso, que não é para diminuir a lei em si. Paulo mesmo afirma que a lei é santa, justa e boa, e também espiritual, como está em Romanos 7. Afinal, é a palavra de Deus. Contudo, a função dela era bem específica e preparatória. Tipo um tutor. Exato. Como um tutor ou guardião para o povo de Deus até a vinda de Cristo, como diz Gálatas 3. E, ao mesmo tempo, para mostrar a condição de todos como culpados diante de Deus, segundo Romanos 3. Ela era incapaz de dar vida, não por uma falha nela mesma, entende? Mas por causa da fraqueza da natureza humana, da carne, para cumpri-la. Romanos 8 e Gálatas 3 falam disso. E é aqui que a análise desses ministros fica realmente interessante, porque logo depois do Salmo 1 tem o Salmo 2. E a mudança de foco é gritante. A atenção sai completamente da lei e vai direto para Cristo. O Salmo fala do ungido do Senhor, o Messias. Isso, o Messias. E isso, do rei que Deus estabeleceu em Sião, seu monte santo. E o chama de filho. Está lá nos versos 2, 6 e 7. E tem aquela proclamação poderosa: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso no Salmo 2, verso 7. E esses ministros conectam isso direto com a ressurreição de Cristo, apontando para Atos 13, 33. Lá, Paulo aplica essa passagem do Salmo 2 especificamente ao momento em que Deus ressuscitou Jesus. Precisamente. Para esses ministros, o Salmo 2 é a expressão clara do conceito divino. É o coração do plano de Deus. Cristo é a figura central. É para ele que as nações são dadas por herança, os confins da terra por possessão, como diz o verso 8. A verdadeira bem-aventurança, segundo este salmo, não está mais em meditar na lei, mas em buscar refúgio no Filho, em beijar o Filho, que é uma expressão de submissão, de homenagem, lá no verso 12, felizes são todos os que nele se refugiam. É um contraste muito direto com o Salmo 1. A sugestão que eles apresentam é que, embora talvez Davi tenha escrito ambos, o Salmo 1 reflete mais a perspectiva humana, sabe? Aquele apreço pela lei como guia. Já o Salmo 2, ele transborda da inspiração divina focada em Cristo. Um fala de meditar na lei para ser abençoado. Exato. E o outro aponta para Cristo como o verdadeiro refúgio, a fonte última de toda a bênção. Então, teríamos o Salmo 1 expressando mais o conceito humano e o Salmo 2, o divino. E essa tensão, esse padrão de alternância entre o foco humano, seja na lei ou nas circunstâncias, e o foco divino em Cristo, isso parece continuar, segundo a leitura desses ministros, ao longo do Saltério. Eles mencionam os Salmos 3 a 7, por exemplo. Ali a gente vê muito as lutas pessoais de Davi, né? Isso. As angústias, as queixas contra inimigos, os pedidos de livramento. E aí, de repente, o Salmo 8, ele rompe com um louvor assim magnífico à excelência de Cristo e seu domínio. Começa com: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, que está no verso 1. A terra, que nos salmos anteriores podia parecer só um lugar de conflito, de angústia, Sim. agora é vista como excelente por causa do nome do Senhor manifesto em Cristo. E o salmo continua falando daquele que foi feito por um pouco menor que os anjos. Que Hebreus 2 aplica à encarnação. Isso, exatamente. E que depois foi coroado de glória e de honra, apontando para a sua ressurreição e ascensão. Salmo 8, verso 5. Esse salmo, ele conecta a experiência aqui na terra com a glória lá no céu. Tudo através de Cristo. E tem aquela imagem impressionante da força, ou como Jesus interpreta lá em Mateus 21, o perfeito louvor que Deus estabelece vindo da boca de pequeninos e crianças de peito. E o propósito é silenciar o inimigo, o adversário. Está no Salmo 8, verso 2. Sim, os ministros veem nisso um ponto altíssimo, sabe? O louvor mais puro, o mais eficaz, capaz de calar o adversário vindo justamente dos mais fracos, dos mais dependentes, daqueles que recebem Cristo. Eles também notam uma progressão interessante na experiência espiritual que os Salmos refletem, especialmente no primeiro livro ali dos Salmos 1 a 41. Ah, é? Como assim? Do apreço inicial pela lei, lá no Salmo 1, a experiência do salmista parece que evolui para um desejo mais profundo, um desejo de habitar na casa de Deus. Como ele expressa no Salmo 27.4, sabe? Ansiando contemplar a formosura do Senhor.
E mais adiante, no Salmo 36, versos 8 e 9, esse desejo se intensifica. Ele quer desfrutar da fartura da casa de Deus, beber do rio das suas delícias. Nossa, que lindo isso! Reconhecendo Deus como a fonte da vida e encontrando luz na sua luz. Isso é visto como uma mudança clara de foco. Sai da lei externa e vai para o próprio Deus como a fonte de prazer, de vida, de satisfação interior. O contraste das imagens também é bem significativo para esses ministros. Aquela imagem do justo como uma árvore plantada junto a ribeiros no Salmo 1, que absorve água de fora, sabe? Sim, a árvore precisa da água que vem de fora. Exato. Isso é contrastado com as imagens do Novo Testamento. Por exemplo, ser um ramo na videira verdadeira, que é Cristo, como está em João 15. Ali, o ramo recebe vida diretamente dele, de dentro para fora. Ou ter rios de água viva fluindo do interior, como Jesus prometeu em João 7, e como a gente vê no rio que flui do trono lá em Apocalipse 22. Eles interpretam essa mudança de imagem como uma progressão do conceito humano da dependência externa para o divino, para a fonte interna em Cristo, do Antigo para o Novo Testamento. O Salmo 15 começa com aquela pergunta, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a resposta é uma lista de requisitos éticos, morais, todos baseados na lei. Isso, uma lista. Andar em integridade, praticar a justiça, falar a verdade, não difamar, não fazer mal ao próximo, honrar quem tem a Deus, e por aí vai. E a conclusão é forte. Quem faz estas coisas jamais será abalado. Isso está nos versos 2 a 5. Parece que coloca toda a estabilidade na prática dessas obras, no fazer. Mas olha o contraste direto no Salmo 16. O foco muda completamente para uma pessoa específica. Cristo, o Deus homem na sua experiência aqui na Terra. Ele declara refúgio em Deus no verso 1, afirma que o Senhor é a sua porção e o seu cálice, no verso 5, e expressa confiança dizendo, tendo o Senhor sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Isso no verso 8. Ah, que diferença! Não é quem faz estas coisas, mas estando Ele à minha direita. Exatamente. Os ministros veem aqui um contraste muito, muito nítido. O Salmo 15 sugere estabilidade pelas obras da lei. O Salmo 16 mostra a verdadeira estabilidade vindo da confiança e da comunhão com Deus, personificada em Cristo. E o Salmo 16, segundo a interpretação do Novo Testamento, como Pedro usa em Atos 2, descreve toda a trajetória de Cristo. Como assim? A vida humana dele, de confiança em Deus. O prazer nos santos, a sua morte sem que a alma fosse deixada no além, ou o corpo sofresse corrupção, verso 10. A sua ressurreição, o caminho da vida, no verso 11. E a sua ascensão, os prazeres perpetuamente à direita de Deus, também no verso 11. A estabilidade não vem do fazer estas coisas, mas de ter Deus à direita, de estar nele. Essa análise desses pares de salmos, como o 1 e o 2, o 15 e o 16, e essa progressão que eles observam, leva esses ministros a um conceito interpretativo que eles consideram fundamental e que vem percorrendo a Bíblia toda desde Gênesis. É a existência de duas linhas, ou dois princípios. Duas linhas, explica melhor isso. Sim, a primeira é a linha da árvore da vida. Ela representa Deus mesmo como fonte de vida, representa Cristo, a graça divina, a dependência total de Deus. É simbolizada por Abel e sua oferta de fé, que foi aceita. A segunda linha é a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa representa a independência de Deus, a tentativa humana de discernir o certo e errado por si mesma. Baseada no conhecimento, no esforço próprio. Isso, baseada no conhecimento e esforço próprios, o que leva à morte espiritual. E tem Satanás como sua fonte. É simbolizada por Caim e sua oferta, baseada no seu próprio trabalho, que foi rejeitada. Entender essas duas fontes, esses dois princípios, vida versus conhecimento, graça versus lei, dependência de Deus versus independência humana, segundo esses ministros, é crucial, é chave para interpretar corretamente não só os Salmos, mas toda a Escritura.
Ajuda a gente a discernir quando um texto bíblico, mesmo um salmo, está expressando um conceito humano, talvez sincero, mas limitado pela perspectiva da lei, do esforço próprio, sabe? A linha do conhecimento. E quando ele está expressando uma revelação divina, apontando para Cristo, para a dependência de Deus, para a vida que vem dele, a linha da vida. Até mesmo Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, parecia transitar entre essas duas linhas nos seus escritos, refletindo tanto suas lutas e compreensões humanas, quanto as inspirações divinas que ele recebeu sobre Cristo. Então, trazendo isso para a prática, o que essa perspectiva toda significa para quem lê os Salmos hoje em dia? Bom, de acordo com esses ministros, significa que a leitura dos Salmos fica muito mais rica e mais precisa também quando a gente faz isso com discernimento espiritual, usando a revelação completa de Cristo no Novo Testamento como a nossa chave de interpretação. Implica reconhecer que, embora a busca por justiça, o amor pela palavra de Deus, o lamento diante das dificuldades, tudo isso sejam sentimentos humanos autênticos e muito válidos, expressos ali nos Salmos. Sim, são muito reais. São muito reais. Mas a solução divina, o padrão final de Deus, não se encontra no esforço humano para cumprir a lei. Encontra-se em receber e experimentar Cristo. Eles enfatizam muito que a essência da nova aliança não é um sistema de fazer o bem por esforço próprio para agradar a Deus, cumprindo uma lista de regras externas. Pelo contrário, ela se baseia em receber Cristo, para que Ele viva a sua vida em nós. É o que Paulo expressa de forma tão poderosa em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E em Filipenses 1:21 também, né? Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Exatamente. Nessa perspectiva, o trono de Deus que o Novo Testamento revela não é primariamente um trono de julgamento baseado nas obras da lei. Ele é apresentado como o trono da graça. Hebreus 4:16 nos convida a nos aproximar desse trono com confiança para a gente receber misericórdia e achar graça, para ter socorro na hora da necessidade. Resumindo então, a visão que esses ministros apresentam é que os salmos funcionam como um espelho da jornada espiritual. São um tecido complexo onde se entrelaçam, de um lado, a experiência humana, sob a influência da lei, com as lutas, os anseios por justiça, o apreço pela palavra divina, mas também a limitação, a falha inevitável. E do outro lado, as profundas revelações divinas que apontam assim incansavelmente para Cristo como centro, a resposta, a suficiência de Deus. Exatamente. E a mensagem fundamental que eles extraem dessa análise toda é que o espírito da Bíblia, a sua essência mais profunda, converge para uma coisa: exaltar Cristo. Como diz lá em Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo, a igreja, e ele deve ter a primazia, a preeminência em todas as coisas. A jornada através dos Salmos, vista por essa ótica específica deles, reflete uma progressão que eles consideram necessária. Qual progressão? Sair da dependência da lei e do esforço do eu, para a dependência da graça e o desfrute de Cristo na casa de Deus. E a casa de Deus, segundo o Novo Testamento, é a igreja, o corpo de Cristo. É nesse ambiente de comunhão com Ele e com os santos que se encontra a verdadeira vida, a satisfação, a luz divina. Puxa, essa exploração nos deixa com uma reflexão bem interessante, inspirada diretamente nessas leituras ministeriais. Se a gente considerar seriamente essas duas linhas que foram mencionadas, a da vida versus a do conhecimento, a da graça versus a da lei, a de depender de Cristo versus depender do esforço próprio, como será que essa perspectiva poderia impactar não apenas a nossa leitura dos Salmos, mas talvez de outras partes das Escrituras? É uma boa pergunta. Ou indo até mais além, como ela poderia nos levar a avaliar nossa própria experiência espiritual do dia a dia? Em qual linha, sabe? Em qual princípio a gente percebe que está operando com mais frequência? É algo para a gente pensar, né? Se esta exposição da palavra trouxe edificação, considere se inscrever no canal O Trigo Mais Fino e compartilhar com outras pessoas. Assim, mais gente poderá desfrutar dessas riquezas de Cristo. Até a nossa próxima análise.